tem quase 4 anos já que ele anda pra lá e pra cá. Bate aí, não quebra? Nada. Rapaz. Cada poeira nos olhos. Olha a técnica, olha a técnica. Minha Nossa Senhora. Foi. Só um material pequeno agora. Agora vai rolando o tambor de poliéster lá pra dentro. Você podia dar uma dica pra... Vai pra lá, ó. Vai virar ele, vou tentar segurar ele rolando, fica pesado. São 220, né? 225 quilos. 25 quilos mais 15 do tambor. 240. Fausto preparou este bercinho onde ficará deitado o tambor de resina poliéster. Ele entrou na internet, viu as medidas, deu tudo certinho. Só que nós não havíamos conseguido a medida de onde ficará o registro. Aí ligamos para a loja, perguntamos e o cara disse que era 1 polegada. E não é de 1 polegada, é de 3/4. Deixamos tudo preparado. Agora, às 7 horas da manhã, iríamos colocar o tambor no lugar para começar a laminar o casco com a 2ª e 3ª camadas. E o registro está errado. Temos que esperar até às 9 para o mercado abrir e podermos trocar o registro. Quando a gente precisa de alguma coisa de fora, normalmente é assim, dá errado. Mas não pode ser aqui em cima, a gente vai ter que fazer uma estrutura. Fausto montou todo um aparato aqui, vai usar a talha para suspender o tonel. Tonel, né, Fausto? Eu sempre confundo, gente. Tonel tem outro nome. Tambor também. Tambor, isso. Que tem 225 quilos de resina poliéster. Ele vai Não, usar... dá 250 porque tem 25 do tambor. Isso aí. 15 do tambor, 240. Ele vai usar a talha para suspender, pra gente poder colocar em cima do beijo. Pra girar os cascos, gente, é mais ou menos isso. Só que ele vai construir. São 4 dessas, é. Isso, não pode ser usado... Andame não, a gente faz estrutura de madeira. E pra colocar os motores também. Ah não, os motores podem ser esse aqui. Isso aí, faz de um lado, faz do outro e suspende o motor e vai encaixar lá na popinha do barco. E aí ele pode correr aqui em cima. Ficou assim, pessoal, certinho no lugar. Eu vou colocar o potinho ali, abro a torneira e pego a resina que eu precisar. Este berço no mercado é feito em polipropileno. E o mais barato que nós encontramos custou R$450. Mais uns 200 do frete, porque em polipropileno é bem pesadinho, ficaria aí R$650 essa peça. Que Fausto fez com restinhos de madeira e compensado. 10, seu Fausto, nota 10. Cadê você?
Parabéns! Tava com saudade do óculos verde. Vamos começar a cortar a segunda e terceira camadas de proteção do casco. A segunda camada será de manta, tá ali, a gente vai cortar depois, porque a manta faz mais sujeira, sabe? E a terceira que a gente tá cortando já é a de tecido. Fausto mede, né, aqui no tecido que a gente mediu lá no casco. A gente tem que vir aqui, ó, e cortando essa fitinha branquinha aqui, que serve para não deixar o tecido desfiar. Só que tem que cortar aqui agora, porque senão, na hora de laminar lá no casco, o tecido não estica, fica repuxado. Aí tem que vir aqui e cortar. Pedacinhos em pedacinhos. Agora o Fausto vai soltar 2 fiozinhos ali, ó, pra eu poder cortar em cima da marcação certinho. Agora eu venho com a tesoura, cortando aqui certinho. Temos que repetir esse processo 56 vezes. Para todas as camadas. Aí Fausto vai enrolando assim para facilitar o nosso trabalho depois de abrir esse tecido no casco. É aquele lance, né? Montar o cerco é mais trabalhoso do que o espetáculo. A gente tem esse trabalho todo, depois lá rola certinho, fica um acabamento perfeito, quase não tem que lixar. Então a preparação é muito importante. A gente não se suja, não perde resina, perde muito pouco material, que você bola tudo antes, organiza tudo antes. É o último tecido desta rodada. Dona e Cedrinho bem preocupados aqui. Pega o rabinho dele, dona. Pega, dona. Pega o rabinho dele, dona. Pega o rabinho dele, dona. Olhem a quantidade. Tecido de fibra de vidro, o nome já diz. O vidro que foi transformado em fio e depois trançado. Ficou assim, ó. Lindo, né? E aí, como eu tenho que cortar, a tesoura vai ficando cega rapidamente, porque eu tô cortando vidro. E a gente usa essa garrafinha aqui para molar, para acertar o fio da tesoura. Com as 2 mãos, lógico. Assim, ó. Vocês podem fazer em casa. Se quiserem amolar a tesoura, só fazer isso aqui, ó. Mas essa garrafa aqui é só para molar, né, Diógenes? Hein? Para molar. Apresento-lhes a manta. Depois Fausto vai explicar a diferença entre ela e o tecido. E a manta tem que ser cortada com um estilete.
ela tem uma trama diferente do tecido. São vários fiozinhos, estão vendo? Aí não dá pra cortar com a tesoura. É muito mais coçante, se assim posso dizer, do que o tecido. Ela faz coçar muito mais, na minha opinião, né? Pelo menos pro meu corpo. E faz muito mais bagunça também, porque esses fiapinhos começam a se soltar. O Fausto vai marcar a medida aqui agora. Vai cortar. Aí ela vai ter uma ponta que vai ser enrolada ao contrário. Vai ser 15, né, Gutinho? Vai ser 15, né? Mas pergunta difícil não, Não Fausto. sei se foi 10, foi 15. Foi 15, não. Aí Vamos temos marcar esses 10 probleminhas, sabe? Foi 10, foi 15. Aí ela vai ser enrolada ao contrário, depois colocada de cima pra baixo, outro de baixo pra cima. E no final dá tudo certo. Fausto faz tudo no esquadro. Tem lado que é 262, outro lado é 260. E aí rola briga, né? Que eu acho que não precisa desses... A gente ser sempre tão... Sempre erra na medida, sempre erra. Então, o esquadro corrige isso. Peraí, Fausto. O que é? O pano de prato veio parar na cabeça do Fausto. Não sei como. Eu sei que me deu. Ah! Cara de pau. Quase terminando de cortar a manta. Gastamos a tarde toda fazendo isso. A manta é firme, assim, a gente não precisa daquela vara para conseguir enrolar, como no tecido, sabem? E aí, quando eu lembro que a gente vai ter que cortar tudo novamente pro casco de bombordo, bate um desesperozinho. Se a gente tivesse fazendo um monocasco, já estaria pronto esse casco, já estaria virado, já estaríamos fazendo a parte interna se bobear. Mas eu não gosto de ficar cadernada, gente, não gosto. Então assim, dá um desesperozinho, mas aí eu me lembro de ficar cadernada toda torta dentro do barco. Não, 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 não. Vamos trabalhar, fazer esse catamarã. Ai, ai, eu funciono assim. Bom, a gente agora vai começar a laminação. A gente já fez a fixação, a impermeabilização do casco com epóxi, com uma camada de tecido por cima. Esse tecido já vai ser substrato, né? É onde vai ancorar a resina poliéster. Então a gente vai passar uma demão de resina poliéster para ficar bem ancorado. Depois a gente vem com a manta e um tecido. Tudo à base de poliéster. Então a gente vai fazer agora a estrutura da camada de fibra em poliéster, tá? Quer dizer, se houver um problema de osmose, ele vai chegar na parte de epóxi e vai parar, não vai continuar. Mas não vai chegar no poliéster, porque depois do poliéster vai vir o epóxi, que vai ser emassado. Então a gente vai emassar uma parte com epóxi, porque aí fica epóxi e um poliéster de sanduíche ali dentro protegido, que a gente vai fazer uma economia muito grande no custo final do barco. E no final você vai ter mais ou menos quase a mesma coisa. A diferença é irrisória com relação a tudo. Não vai afetar estruturalmente nada. Simplesmente é um artifício que a gente arranjou para a gente baratear o custo. Fausto, qual a diferença de trabalho assim entre a resina epóxi e a resina poliéster? A resina epóxi, ela vem com um endurecedor pré-estabelecido, o tempo de cura dele. Na poliéster não. Na poliéster você tem que respeitar a dureza barcal dela, que é de 1 a 2% de catalisador. Nós vamos trabalhar com 1% porque está muito quente e nós precisamos de tempo para trabalhar. Início de obra, você tem que tomar cuidado, senão você perde, estraga tudo. Então nós vamos começar devagar e dependendo a gente vai esticar, mas não vai ficar em 1%, porque
Eu já tenho experiência e a resina é o produto final mesmo também. Só você atrasa o tempo. E com o calor de hoje, 1% dá quanto tempo até endurecer? Eu acho que no teste que a gente fez, deu 2 horas. Mas aqui, desse jeito, deve dar 1 hora, 40 minutos. Então, para a gente, está um tempo maravilhoso para isso. Até bom, porque quando a gente chegar aqui no meio do barco, lá já está curado. Isso aí. Tudo pronto e organizado para começarmos a laminar os cascos, agora com a resina poliéster. Uma camada de manta, depois uma camada de tecido. Serão 3 camadas ao total no novo gruçá. A resina poliéster é um pouco mais fácil, entre aspas, de se trabalhar, porque temos um tempo maior aí de catalisação. Só que, diferente da resina epóxi, ela tem um cheiro muito ruim. A resina epóxi praticamente não tem cheiro, mas a poliéster sim. Não tem nada parecido com o cheiro dela, assim. É um cheiro muito peculiar, forte, enjoativo, pode causar náuseas, dor de cabeça. E com esse calor, maravilha. Vambora, que a gente acaba se acostumando e depois nem sente mais. O começo é osso. Deixa eu mostrar a resina poliéster pra vocês, antes que eu me suje toda e não dá pra pegar o telefone. Ó, é uma cor bem estranha, um cheiro fortíssimo. E agora eu vou bater com o catalisador e vamos começar! Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché quando tramonta la luna li porta
porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Todo o casco está protegido com 3 camadas de tecido, manta e tecido, com epóxi e poliéster. Tem um pica-pau ali em cima. Agora, ó, já tá tudo prontinho aqui, ó. Vamos começar a reforçar somente o fundo com mais 2 camadas de manta e tecido e o patilhão, que serão várias camadas. E eu vou mostrar aí no próximo vídeo para vocês. E foi isso tudo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, que eu acho que vocês gostaram, né? Que eu não sou suspeita, mas o vídeo de hoje tá muito lindo. Se vocês gostaram, considere se tornar-se apoiador do canal. Toda doação é bem-vinda e nos ajuda a pagar as despesas e o trabalho que nós temos em fazer esses vídeos todos os domingos para vocês, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Faz, dá tchau aí. Tchau. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.